Queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que esta graça, que esta paz te seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Como é bom estarmos aqui em mais um culto, mais uma celebração de adoração ao nosso Deus. A Ele todo o nosso louvor, toda a honra, toda a glória, que somente a Ele é devida. Quero saudar a você, amado irmão e irmã, que com alegria celebra esse culto ao Senhor. Assim como cada amigo, cada amiga, queridos que estão conosco pela primeira vez em nosso canal, ou também que já tem estado aqui conosco em nossos cultos. Você é muito amado de Deus e a sua presença concede-nos muita alegria. Vamos invocar a presença do nosso Deus, para que assim Ele aceite a nossa gratidão, a nossa adoração, para que assim também Ele nos abençoe. Desejamos ouvir a sua voz através da sua palavra. Precisamos que Ele visite o nosso coração nesta noite. Vamos orar? Deus, obrigada, Pai, por mais este domingo em Tua presença, por mais este culto, esta celebração que realizamos para o louvor da Tua glória. Recebe, Deus, a nossa adoração e a nossa gratidão. E, ó Pai, nós invocamos a Tua presença para que o Teu Espírito visite-nos nesta noite. Cada coração, cada lar, cada família, ó Deus, que se reúne para Te adorar. Que o Senhor possa abençoar grandemente e que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. É o que nós Te pedimos e agradecemos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Vem comigo, amados, vamos adorar ao Senhor. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outro além de Ti. Não há. Meu desejo é Te adorar. Sem limites, te entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outra além de Ti. Não há. Meu desejo é Te adorar, mais e mais, sem limites,
conheces bem e sabe quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu fizer, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu fizer, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu fizer, de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração.
semelhante ao homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante ao homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz.
Olá, irmãos, boa noite. Que momento agradável é este de agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós. E também de louvá-lo por sermos nós, né, participantes do sustento da expansão do reino de Deus, né, aqui na Terra. E esse momento nós vamos pensar, se nada nos tem faltado, podemos olhar ao nosso redor e também pensar em ajudar aqueles que precisam. Nossa ação social tem feito isso. E se você deseja, além do seu dízimo, contribuir para a ação social de nossa igreja, você vai ajudar a muitos que estão precisando. Eles precisam também do nosso amor, da nossa generosidade. E Deus precisa do nosso coração, das nossas vidas no seu altar. E esse momento é para isso também. Agradecer por tudo que nos dá, consagrar as nossas vidas, colocá-las no seu altar e pensar que estamos sendo usados por Deus para a sua obra. Então vamos orar ao Senhor neste momento, enquanto você se prepara para colocar tudo no altar de Deus. Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. E receba as nossas vidas no teu altar, Senhor. E visita, Senhor, cada coração, restituindo, Senhor Deus, a saúde, a alegria, o louvor a Ti, Senhor. Muitas vezes estamos neste momento dessa pandemia, às vezes tristes, e também às vezes passando por muitos problemas, ó Deus. Mas este momento é o momento de nós entregarmos tudo no Teu altar. Receba a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Enquanto ouvimos uma música, nós podemos fazer a nossa dedicação. Boa noite, irmãos. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor, e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me dás a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem a morte, nem a vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor, e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me dás a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte,
morte nem na vida vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Queridos, eu quero dar continuidade à série de mensagens que temos realizado nesse mês de julho, cujo tema é Vede como andais. O nosso texto, o texto que temos trabalhado durante esse mês, encontra-se em Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 21. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia para juntos lermos mais uma vez esse texto. Efésios 5, 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O verso áureo que tem trazido luz às nossas reflexões é o verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando aos crentes de Éfeso acerca do testemunho cristão, da maneira pela qual os cristãos deveriam andar. Nesse capítulo, ele conclama os crentes a serem imitadores de Deus, como filhos amados, a andar em amor, a andar em luz, a andar em santidade. Temos trabalhado pontualmente nesses domingos, e hoje o terceiro domingo, nossa terceira mensagem, trabalhado verso a verso. No primeiro domingo, trabalhamos o nosso andar, examinar o nosso andar, refletir sobre o nosso andar, acerca do tempo que Deus tem nos dado, Deus tem dado para cada um de nós. E trabalhamos então o verso 16, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Em uma teologia paulina, esses dias maus são dias trabalhosos, dias de adversidade. E vimos que esse tempo é o kairos, o tempo oportuno, o tempo de Deus para nós. Em dias maus, precisamos aproveitar bem o tempo que Deus tem nos dado. E assim nós refletimos. No domingo passado, refletimos nos verso 17, para que andemos com sabedoria, não sendo insensatos. E vimos que sensatez é andar com sabedoria, compreendendo
a vontade de Deus para a nossa vida, o seu querer, os seus propósitos para a nossa vida. E hoje, dando continuidade, eu quero pensar aqui nesses próximos minutos com os meus amados irmãos, em analisarmos o nosso andar, em direcionarmos o nosso olhar para o nosso andar, a nossa caminhada, em relação à plenitude do Espírito Santo de Deus. Vede como andais em relação à plenitude do Espírito de Deus na sua vida. Então vamos trabalhar hoje o verso 18, que diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E isso significa estar pleno do Espírito de Deus em nós, o Espírito Santo. Plenitude é um estado de totalidade, é um estado de completude. Estar cheio do Espírito de Deus é estar completo de Deus em nós. É ter mais de Deus e menos de nós em nós mesmos. Eu quero analisar com vocês, amados irmãos, nesta noite, esse versículo 18, pensando exatamente em primeiramente, 4 regras, 4 verdades contidas nesse versículo, depois um contraste em evidência que vamos encontrar aqui, e como podemos cumprir esse imperativo que encontra-se nesse verso 18, enchei-vos do Espírito. Quero destacar 4 regras, então, primeiramente, gramaticais no idioma grego, que é a língua original do Novo Testamento, em que essa carta foi escrita. 4 regras gramaticais que nos conduzem a 4 verdades contidas nesse texto. As palavras que encontramos: enchei-vos do Espírito. Em primeiro lugar, o verbo está no imperativo. Isso significa dizer que não é um conselho, uma opção, mas sim uma ordem direta. Não tampouco simplesmente uma recomendação, mas uma ordem, uma ordenança, um mandamento da parte do nosso Deus, uma ordem direta e enfática. Então, encher-se do Espírito de Deus está para os cristãos, para os filhos de Deus, para os discípulos de Deus, como um imperativo da parte do nosso próprio Deus, do Senhor, para nós. Em segundo lugar, o verbo está no presente, e esse tempo presente, no modo imperativo, sempre representa no grego uma ação em prosseguimento, uma ação contínua. Então, encher-se do Espírito Santo de Deus é um imperativo que está para nós continuamente, todos os dias. É uma necessidade para nós, para todos os dias, contínua. Em terceiro lugar, o verbo está no plural, o que nos ensina que este mandamento ele está endereçado a todo o cristão. Isso traz a implicação de que todos na comunidade de Cristo, na igreja de Cristo, devem estar cheios do Espírito Santo de Deus. A plenitude não é uma recomendação, ou melhor, um mandamento para um indivíduo ou um grupo seleto, mas para a comunidade de discípulos de Cristo.
ela não é simplesmente para a liderança ou para o pastor, a pastora, o diácono, a diaconisa, para o ministério de louvor. Não, ela é para esse imperativo é para toda a comunidade cristã, discípulos de Jesus. Em quarto lugar, o verbo está na voz passiva, indicando que o sujeito da ação é passivo. Poderíamos traduzir a expressão enchei-vos do Espírito Santo por sede enchidos ou deixai-vos encher. Isso não quer dizer que o crente é um agente passivo no processo, pois nós vimos anteriormente que nós devemos ir continuamente ao Senhor para nos encher dele. Então, isso é uma ação nossa também. Mas isso significa dizer que o crente deve entregar-se sem reservas ao Espírito Santo. Ele se fará presente em nós para que possamos desfrutar da sua plenitude. Então, 4 regras, 4 verdades. O verbo está no imperativo, sendo para nós uma ordem. O verbo está no presente, o que demonstra que encher-se do Espírito é algo que deve ser contínuo. O verbo está no plural, o que nos ensina que é para todos e não somente para um ou alguns. E o verbo está na voz passiva, o que é uma ação do próprio Espírito Santo de Deus em nós, mas cabe a nós deixar-nos encher-se pelo Espírito Santo de Deus, desejar, buscar isso. Agora quero pensar com você um contraste em evidência está nesse verso 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo apresenta esse imperativo de encher-se com o Espírito Santo em oposição ao embriagar-se com vinho. Há um contraste entre não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Na verdade, não é uma comparação como muitos costumam fazer, comparando o Espírito de Deus encher-se do Espírito de Deus ao embriagar-se com vinho. Alguns levam essa comparação no sentido de que, assim como um vinho controla o homem, o Espírito controla o homem. Mas, na verdade, não é uma comparação. Ou seja, um crente cheio do Espírito é da mesma forma que o ébrio, ou seja, o alcoolizado, controlado de forma a não responder por si. Trata-se, na verdade, de um contraste. O crente cheio do Espírito deve ser o oposto da pessoa controlada pelo vinho, enquanto um é caracterizado pela falta de domínio, tanto de seu corpo como de seus atos, pois a embriaguez é associada à dissolução, à contenda. O outro é caracterizado pelo domínio próprio, que é associado ao fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, longanimidade, bondade, e o domínio próprio é uma das vertentes, né? Alguns falam dos gomos, do fruto do Espírito. Embriagar-se com vinho aponta para uma alegria momentânea que trará mais consequências. E ser cheio do Espírito Santo aponta para uma alegria constante que trará boas consequências. Quero agora, no terceiro momento, no terceiro ponto dessa nossa mensagem, pensar em como cumprir esse imperativo. Cumprindo o imperativo.
há uma pergunta crucial para nós nesse verso 18, quando há um imperativo de encher-nos com o Espírito de Deus. Logo nos perguntamos, como encher-se do Espírito Santo? Comecemos então, ou melhor, vamos explicar com uma analogia bem próxima. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como você se embriaga com vinho? Essa é uma pergunta. Como você se embriaga com vinho? Você o bebe em grande quantidade. Essa é a resposta. Então, como ficaremos embriagados, ou melhor, cheios do Espírito Santo? Simplesmente bebamos dele. Não aqui estamos fazendo comparação o vinho ao Espírito, mas a forma pela qual nos enchemos, tal qual nos embriagamos com vinho pelo excesso, pela muita quantidade da bebida, assim, quanto mais bebermos de Deus, mais cheios e mais plenos estaremos dele. Bebamos em profusão, ou seja, bebamos do Espírito em grande quantidade. O apóstolo Paulo disse na sua carta em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, a todos nós foi dado beber de um só Espírito, um só Espírito, um só Senhor, e esse Espírito está para todos aqueles que receberam a Cristo Jesus como Salvador. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo. Ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Algo importante nessa analogia que fizemos refere-se à forma do enchimento e não à essência. O vinho é uma bebida, o Espírito Santo é uma pessoa, e sendo pessoa, ele é relacional, o que significa dizer também que encher-se do Espírito Santo é cada dia mais conhecer esta pessoa. Queridos, quanto mais você se relaciona com uma pessoa, mais dela você conhece e mais dela você tem em você. Vamos pensar aqui, por exemplo, num casamento. Quanto mais tempo essa união perdura, a gente logo percebe uma semelhança, não é verdade? Aqui em casa, por exemplo, às vezes eu me pego agindo e falando e fazendo algumas coisas que o Sérgio age, fala e faz. E de igual forma, por vezes eu vejo ele agindo, falando como eu, porque há uma mistura, né? Muito dele em mim, muito de mim nele, pela caminhada, pelo tempo que estamos juntos, que já vai para mais de 30 anos. E não diferente é com o nosso Deus. Quanto mais eu me relaciono com o Espírito de Deus, mais dele eu tenho em mim. Quero concluir dizendo, há uma distinção bíblica em ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Toda pessoa que experimentou
o novo nascimento tem o Espírito Santo? Efésios 1, verso 12 e 14, a carta aos Efésios, Paulo vai falar isso. Esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo. Então, todo aquele que espera em Cristo, que ouve o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação, tendo crido no Senhor Jesus, é selado com o Espírito Santo. Foi alcançado com a obra do Espírito Santo, que é convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. O novo nascimento é uma obra íntima que vai no coração do homem. A diferença entre ter e ser cheio do Espírito Santo é ter no momento que eu recebo a Cristo Jesus. Então eu passo a ter o Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é algo que está para mim todos os dias como uma ordenança, como algo que deve ser realizado de forma contínua e que eu devo me permitir a isso. Quer ver uma diferença entre ter e ser? Quero fazer uma nova comparação. Por exemplo, entre comprar uma casa e mudar-se para essa casa. Que comparação é essa? Quando eu compro uma casa, eu tenho uma casa. Quando eu me mudo para esta casa, eu tenho e a casa me tem. Eu estou dentro desta casa. Isso significa dizer que quando eu aceito o Senhor Jesus, eu passo a ter o Espírito Santo de Deus. Mas quando eu sou cheia do Espírito, o Espírito de Deus me tem. Ele me controla. Eu sou dominado, controlado pelo Espírito de Deus. A minha vida não pertence mais a mim mesma, mas pertence ao Espírito de Deus. Por ele eu existo, eu me movo, eu ando. Como está a sua vida, o seu andar em relação ao Espírito de Deus? Ele o tem, ele o controla, ele o direciona. Como está a sua vida, o seu tanque desse combustível que impulsiona, que inspira o teu viver? Tal qual um tanque de um carro precisa de gasolina, nós precisamos do Espírito de Deus para existirmos, para nos movermos, para vivermos plenamente. Enchei-vos do Espírito de Deus. Este é o apelo do Senhor para a tua vida nesta noite. Enchei-vos do Espírito de Deus em teu caminhar, em teu andar. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou.
não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Meu caminho brilhou, agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. A vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. E o poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. E o poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Amados, chegamos ao final do nosso culto e gratos a Deus, porque certamente Ele recebeu o nosso louvor. Certamente você entregou a sua gratidão a Ele e Ele se alegrou com isso. Certamente Ele falou ao teu coração. Quando Deus fala conosco, o que Ele espera de nós é um movimento em relação àquilo que Ele falou, que a palavra dEle, através do Espírito dEle, Espírito Santo, possa completar ao teu coração aquilo que porventura tenha faltado de falar em minha incapacidade. Quero desejar a você uma semana muito abençoada. Que o amor do nosso Deus, Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho,
e que as doces consolações do seu Santo Espírito repousem sobre a sua vida desde agora e para todo o sempre. Amém. Amados, um grande abraço.